Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje a gente vai falar aqui de transplante capilar. A nossa convidada é a doutora Lindaiane Campos. Ela é especialista em transplante capilar e vai falar aqui, além dessa ciência, né, dessa arte que ela faz, de muitos outros temas que envolve esse universo feminino, esse universo da mulher, da médica, da empreendedora. Então, já fica aí com a gente, já deixa teu like, já vai compartilhando esse vídeo para que mais mulheres tenham acesso a essa informação que é muito importante. Seja muito bem-vinda, doutora Lindaiane. Eu gosto muito de trazer mulheres diversas aqui no podcast e eu nunca trouxe uma médica que faz transplante capilar. Eu até tive a curiosidade de ir buscar essa informação e eu sei que a grande maioria dos profissionais que trabalha com isso são homens. Então, parabéns aí, né, por essa ousadia de estar em uma área onde os homens ainda dominam, mas com certeza as mulheres já estão aí fazendo esse caminho. Seja muito bem-vinda, fique à vontade e vamos bater um papo aqui bem descontraído para conhecer quem é a doutora Lindaiane Campos. Tá, muito obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui, tá, no seu podcast, é uma honra. E, realmente, hoje em dia, no Brasil, a maioria dos profissionais que fazem transplante capilar são homens médicos. E aqui em Teresina, acredito que de médica só tenha eu que faça transplante capilar. E foi uma das grandes questões. Sim. Quando eu vim para o transplante, né? Como começou toda essa história de fazer o transplante. Por que você decidiu, né, enquanto médica, estar nessa área, né? Escolher essa especialidade? Foi muita coisa até chegar no transplante. Eu me formei, e aí eu fiz uma pós-graduação em pediatria e comecei a trabalhar no SUS. E aí fiz uma pós-graduação em nutrologia e comecei a trabalhar no particular. E aí eu fazia pediatria e nutrologia e ainda fazia o SUS. E aí teve uma hora que eu tive que escolher. Acabei deixando a nutrologia e fiquei só na pediatria no SUS. Sim. Gostava e gosto muito da pediatria. E chegou o momento do transplante. Como chegou o momento do transplante? Meu esposo tem alopecia androgenética, que é uma das principais indicações para se realizar o transplante. Sim. E ele queria muito realizar o transplante. E aí ele fez o transplante capilar e não teve tanto sucesso no transplante capilar. Ele fez aqui no Brasil? Fez aqui no Brasil, mas não aqui no Piauí? Não aqui no Piauí. E aí não teve tanto sucesso como ele queria, como a gente esperava. E aí, diante disso, a gente acabou pensando, vamos ver por que não teve tanto sucesso. Vamos tentar entender o que aconteceu. A gente começou a pesquisar sobre... E ele falou, eu vou montar uma clínica de transplante capilar. E aí eu olhei... Ele também é médico? Sim. E aí eu, como assim? Vou montar uma clínica de transplante capilar e você vai fazer transplante capilar. E eu pensei, gente, mas eu podia sair da pediatria para fazer... só fazer o transplante, né? Eu não precisaria ter uma clínica para fazer transplante capilar. E por que eu pensei isso? Porque eu já tinha falido 2 empresas. E essas empresas que faliram, eram clínicas também ou de outra área? Uma sim, né? A gente teve uma loja, que na verdade o meu esposo, ele chegou um dia e falou assim, comprei uma loja. Aí eu falei, como assim? E aí tu vai cuidar. E eu falei, meu Deus, eu tenho 20 anos. E aí eu não sei cuidar de uma loja, mas vamos lá. E eu estava certa. Eu fiz uma besteira atrás da outra. E aí, não falimos necessariamente, mas decidimos fechar antes que piorasse a situação. E aí, um dia ele chegou e falou, comprei uma clínica. Aí eu, mas como? Comprou uma clínica? Ele queria ser empreendedor, de todo jeito, né? E aí, compramos uma clínica e tinham vários médicos e outros profissionais que trabalhavam nessa clínica. Imagina, eu tinha entre 21 e 22 anos nessa época, eu estava na faculdade, já tinha filhos, eu morava em Caxias, porque eu me formei em Caxias, isso. E a clínica era em Teresina. E aí tinham vários profissionais que eu precisava lidar com eles, gerir, administrar. E eu não sabia fazer isso. E eu tinha consciência que eu não sabia fazer isso. Mas eu não tinha consciência que eu tinha que procurar entender a situação, estudar sobre o assunto para poder fazer. Se preparar, né, para ser empresária. Porque não é fácil, eu digo muito, que às vezes a pessoa pensa que basta ter o capital, o dinheiro,
e Não. comprar ali né, o local, os equipamentos, tudo, mas não tiver minimamente essa ideia, né, de como fazer a gestão, de como fazer uma boa seleção, vai tudo por água abaixo, né, Exato. uma gestão financeira importantíssima, de Exato. vendas. E aí a gente veio para a parte onde eu sabia que eu não sabia fazer Aham, e não estava enxergando que eu precisava me capacitar. sim. E aí veio, vamos vender a clínica. Quando eu falo falimos, não que a gente fechou, a gente acabou o vendendo. negócio não Não vingou, fluiu né? como a Não gente fluiu. queria e precisava. E aí, tá, fiquei só na faculdade, foi passando o tempo. E quando veio essa história do meu esposo de abrir a clínica, eu pensei, não, eu não quero. Não vou fazer Porque mais ele isso. está de novo depositando a confiança em mim e mais uma vez eu vou fazer a mesma coisa. Aham. E aí ele foi fazer um curso de transplante capilar e aí ele fez vários. E aí ele me levou com ele e eu falei, não vou fazer. Uhum. Não vou fazer. E aí ele me levou várias vezes e eu falei que eu não ia fazer. E aí chegou um dia que ele falou, vamos nesse curso comigo? Eu falei, que coisa chata. Vamos. E aí fiz esse curso com ele. Fiz esse curso e pensei, vou fazer outro. E aí fiz mais outro. Achou interessante. Sim, e aí mais outro, e mais outro. E pensei, olha, eu estava errada. Uhum. E aí veio que eu comecei a acompanhar as cirurgias e praticar as cirurgias e ver como tudo isso acontecia. Sim. E aí comecei a fazer as primeiras cirurgias em Caxias, ainda numa clínica alugada, onde eu alugava o centro cirúrgico, porque eu não tinha clínica. Uhum. E aí viajava para outros estados para fazer cirurgia em clínicas de outros médicos que nos alugavam. E aí começou. E nisso, meu esposo falou, vamos agora montar uma clínica em Teresina. E aí eu, de novo... Recuou. Não quero, não vou querer. E a gente rodava em Teresina e ele toda hora, aquele local dá pra gente fazer, a gente vai alugar esse aqui. E eu sempre, não, mas eu não quero. Até que ele falou disso, já fui na imobiliária e falta só você assinar o contrato. Aí eu, mas como? Eu não quero. E já fazia o transplante num local que não era meu. Não tinha tantos pacientes. Primeiro que eu não tinha tantos resultados para mostrar Sim. ainda. O transplante capilar, ele demora um tempo para ter o seu resultado total. E aí, eu não tinha tantos pacientes, porque eu não tinha um local para referenciar, que era meu, onde eu atendia. E eu ainda não tinha tantos resultados para mostrar. E ele decidiu que a gente ia abrir, mesmo eu não querendo. Ele falou, pois eu vou abrir para mim. Tudo bem. E fez todo esse processo quando veio a pandemia. Sim. E aí, a gente estava no meio da pandemia. E eu lembro que a gente abrindo a clínica no meio da pandemia, tudo fechado. E a gente tentando pedir autorização para funcionar, não naquele momento, Sim. mas posteriormente. E o que a gente recebia era o quê? Nossa, mas por que vocês estão tentando fazer isso? Até aí eu já tinha aceitado que eu tinha que ir com ele, porque ele já tinha feito tudo. Ele estava decidido, né? E aí eu fui com ele. E a gente, no meio da pandemia, tentando fazer tudo isso, mandando fazer móveis, mandando fazer todo o planejamento. E ficamos ali naquele tempo com a clínica fechada, pagando aluguel. Por quê? Porque não podia funcionar. Sim. E quando passou-se aí esse período inicial, que a gente foi autorizado a funcionar, que começamos, eu ainda tinha aquele pensamento que eu não conseguia, que eu não ia. E por que eu pensava isso? Eu ainda trabalhava no SUS. Sim. E aí eu ia para o SUS e eu tinha segurança do SUS de quê? De que no final do mês eu receberia o meu salário e eu não dependeria de outros fatores. E era uma segurança para mim, para minha família, para o meu pensamento na época, porque eu já tinha filhos, então tinha toda uma responsabilidade. E aí veio vários outros acontecimentos. E o meu esposo sempre falando, sai do SUS. Não adianta. Você tem que sair do SUS, senão vai progredir. E eu falava que não quero sair. E, na época, muita pressão na minha cabeça, muita confusão, que eu não sabia o que fazer. Indecisão, né? Indecisão. Tinha medo de não conseguir, porque eu já tinha falhado outras 2 vezes. E aí, eu comecei a estudar sobre gestão, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre vários outros assuntos que eu precisava entender para poder ter realmente uma empresa. Porque eu ainda não me via que eu era dona da empresa. Sim. Eu ainda via que eu fazia Você ainda estava no papel isso. só da médica, né? Da médica. E aí, eu comecei a estudar sobre isso.
Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a melhorar em vários aspectos. E aí eu comecei a ter mais paciente. Por quê? Porque eu conseguia acreditar no que eu vendia. Sim. E o que é que eu vendia? Transplante capilar. Melhorar a autoestima das pessoas. Aham. E quando eu comecei a perceber isso? Quando veio os primeiros resultados. Sim. Os primeiros resultados de paciente mandando mensagem, que estava gostando do resultado, que estava feliz, me agradecendo por algo que ele já pagou, mas ele fazia questão de me agradecer. Sim. E aí eu pensei, por que eu não estava progredindo? Porque eu não acreditava no meu produto. Sim. E aí entra aquela história, né? Vou te dar aqui um cortezinho para a gente lembrar e até linkar com o que a gente está vendo lá na comunidade Evolution, né? Que é aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Que a gente, muitas vezes, principalmente a mulher, ela tem essa... Você diz, é isso, seu marido dizia, não, vamos fazer e tal. Mas a mulher, ela, mesmo por mais decidida que ela seja e tal, ela ainda, às vezes, precisa da validação externa para acreditar que ela tem poder, vamos dizer Sim. assim, né? Sim. Que ela consegue fazer aquilo. E eu me incluo nisso também. Então, a gente, às vezes, faz uma coisa legal e tudo, mas a gente... Aí, quando vem uma pessoa de fora e diz, olha, parabéns, tá muito bom e tal, aí você acredita mais ainda, né? Então, é algo interessante que eu quis deixar aqui para as mulheres que estão aqui assistindo. Que todas nós, às vezes a mulher pode ver aqui, eita, aquela médica e tal, tá? E aí ela tá lá se achando que ela não é boa o suficiente, que ela não consegue, né? Que o trabalho dela não é tão valioso assim. E é importante a gente entender que, embora às vezes a gente ainda não reconheça, mas o nosso trabalho é bom, né? A gente tem talento, tem habilidade, e o outro tá ali já dizendo, olha, é bom, vai. E aí parece que a pessoa tem um pouquinho mais de coragem, né, de seguir em frente. Então, você começou a ver os resultados, tem até umas imagens aí, né, de resultado, que a gente pode colocar aqui agora. Ó, incrível um resultado desse. Esse paciente, por exemplo, como é? Explica pra gente Esse paciente... o tempo que leva um tratamento desse. Como é quando o paciente chega lá na clínica, geralmente, é a mulher que leva? Ou o homem vai só? Como é? Alguns casos, sim. Alguns casos, sim, as mulheres levam, mas normalmente eles procuram só. Aham. E aí a gente tem a consulta inicial para ter o diagnóstico e realmente a indicação de fazer o transplante capilar ou não. Durante essa consulta é feita todas as orientações, solicitação de exames. E com isso a gente vai seguir para o próximo passo. Que aí a gente já, após a análise dos exames, a gente consegue agendar aí a cirurgia. A cirurgia é um processo demorado, mas é feito em um único dia. Uma cirurgia, esse paciente, por exemplo, foi em torno de 8 horas de procedimento cirúrgico. E pode ser, essa clínica sua, é como um hospital? Porque eu não entendo Tem um disso. suporte para fazer o procedimento. Você só é autorizado a funcionar se você tiver todo o suporte Sim. para o paciente. E aí você precisa... Anestesia geral? Não, anestesia local. Anestesia local. E aí, dura em média 6 a 8 horas a maioria dos procedimentos. Sim. Esse tempo não é rápido porque é retirado fio por fio da região doadora. E é colocado na região receptora fio por fio. Então, precisa-se de tempo porque é um trabalho muito manual. Sim. E aí demora um E pouquinho. bem delicado, Isso, né? e aí vem a segunda parte que demora mais ainda, que é o resultado. Sim. Os fios que são implantados, depois de 2 ou 3 semanas, eles começam a cair. O fio que a gente consegue visualizar a olho nu. Outro resultado, né? Então, assim, é como se você estivesse plantando uma plantinha ali, Isso. E aí as folhas vão cair, e vai ficar a raiz e vai nascer uma outra planta. E aí começa a nascer ali com 3 meses, alguns fios. Com 6 meses, a gente tem 50% a 60% dos fios já nascendo. E com 12 meses, a gente tem 100% do resultado. Quando a gente fala em 100% do resultado, a gente está falando Olha a em alegria 100% do do homem número aí, dos com fios. o cabelo. Esse paciente, ele está com 9 meses, se não me engano, de resultado. Ou seja, ele já tem boa parte do resultado. Aproveitando para comentar sobre esse paciente, é uma calvície... Parece até que ficou mais jovem, né? Muito, muito mais jovem. É uma calvície que a gente diz que é uma calvície grau 7, porque já atingia até a região de coroa, ou seja, uma calvície grande. E aí, você tem que ter experiência nesses casos
para poder distribuir os fios de forma harmônica e que o paciente ele consiga ter um resultado bom. Esse paciente, por exemplo, se a gente for ver a questão da testa dele, muita gente vai ver e vai falar assim, nossa, mas poderia ter diminuído mais a testa dele. Tá, e aí eu ia ter que ter menos cabelo em outras regiões. Então, é porque existe um limite, tem um limite de... A região doadora, ela tem que ser compatível com a região receptora. Eu recebo muitos pacientes que eles deixam para procurar o transplante já em situações extremas. Então, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Porque a gente tem que entender que a região doadora é do próprio paciente. Então, quando o paciente ele vem com uma região doadora menor que a região receptora, eu tenho que distribuir esses fios de maneira estratégica para que ele, assim mesmo, com uma região doadora pequena, ele ainda tenha um resultado que é, por exemplo, o caso desse paciente. Ficou excelente. Ele ficou super satisfeito, está com 9 meses, eu acho, essa foto, não tenho certeza. E quando por exemplo, quando no processo dali para cá, sim, esses quase um ano, né? Fica esquisito, como é que fica? A pessoa tem que usar boné. E esse boné atrapalha ou não atrapalha? Eu recomendo o uso do boné após 15 dias, mas sempre orientando o uso consciente do boné. O que é esse uso consciente do boné? O paciente ele vai em algum local e ele realmente não quer expor que fez um transplante. Ele passou ali 1 hora, 2 horas, 15 minutos, tudo bem. Mas chegou em casa, ele vai retirar o boné. No local de trabalho, fica sem o boné. Então, o maior tempo possível para não prejudicar. E nunca antes de 15 dias. Após 15 dias, ele pode fazer esse uso eventual. E tem alguma coisa, assim, por exemplo, na hora de lavar o cabelo, tem alguma recomendação? Nos primeiros dias, o que vai acontecer? O paciente ele vai precisar ter muito cuidado com a região receptora. Os fios, eles foram colocados na região receptora e eles precisam estar ali bem cuidados porque eles estão em processo de cicatrização. A pele está cicatrizando. Então, imagina, eu coloquei os fios aqui e aí eles estão ali que não estão fixos ainda. Então, até essa pele cicatrizar, o paciente não vai poder passar a mão com muita pressão. Ele vai ter que dar leves pressões para que não arranque os fios. Então, até cicatrizar essa pele, a gente precisa desse cuidado. Posteriormente, o paciente pode lavar o cabelo normalmente, depois que caem as crostas. As crostas são as casquinhas que criam na região receptora. Vocês fazem tipo furinhos, Isso. Com agulha? Furinhos com uma lâmina para poder caber cada fio. E aí é muito trabalho. E é interessante a gente... E até curioso, né? Homens estarem ter grande maioria de médicos fazendo isso do que de mulheres. Porque é um trabalho, pelo que eu estou observando, muito minucioso. Então, tem que ter muito, né, detalhezinho ali, muito cuidado para realmente esse resultado ser perfeito. Sim, sim. Mas a gente está crescendo no número de mulheres no transplante capilar. Porque, assim, para você fazer transplante capilar, você tem que ter o lado empreendedor também. Porque é um negócio, não deixa de ser um negócio. E aí, eu acredito que muitas mulheres, assim como eu via antigamente, eu só via o problema. Sim. E a gente não vê que o dinheiro está lá no problema. Sim. E qual era o problema? Era um paciente que queria fazer o transplante capilar e eu tinha a solução. Sim. E eu tinha a clínica, mas o que eu conseguia enxergar era o quê? Eu não vou conseguir dar conta porque eu já não consegui dar conta antes. E aí eu comecei a ver que se eu não me preparasse, eu não ia realmente conseguir dar conta. E como eu comecei a me preparar para aquela situação, eu comecei a enxergar que o problema é que ia me trazer o dinheiro. E não estou falando só de dinheiro. Mas estou falando da questão mesmo... Você está falando como empresária, né? Porque precisa ter uma clínica para receber esse povo. E aí, tudo é questão de mentalidade. E aí, para você mudar a sua mentalidade, as suas crenças limitantes, isso leva um tempo. Muito tempo. E até você conseguir se enxergar uma pessoa capaz, você passa por muitas trajetórias. E aí você cai muito, aí você levanta, aí você cai. E aí muitas pessoas não têm o poder de se regenerar. A resiliência, né? Suficiente aí para aguentar. E eu queria até te perguntar, eu acredito que você, enfim, frequente aí congressos, cursos e tal. No início, você sentiu algum tipo de discriminação, antes de você ter os primeiros resultados, tipo, o homem não confiar muito, será que essa mulher vai dar conta até de mim? Hoje. Né? Será que essa mulher sabe mesmo fazer isso? Sim, até hoje. Na verdade, assim, o paciente, ele chega muito, por exemplo, vê uma foto dessa, ele, nossa, mas será que é possível?
Mas não por ser mulher, não era por isso. Eu não senti essa diferença Sim, por ser se mulher. era- E sim mesmo por não Não acreditar que era seria possível possível, né? fazer. E aí, até hoje, doutora, você pode mostrar foto de algum paciente? Uhum. Alguns A chegam... prova social. A prova social. E tem alguns que chegam e falam assim, eu só acreditei porque foi meu amigo que fez. É. E aí, eu vim aqui porque a pessoa que corta o meu cabelo falou que cortou o cabelo de uma pessoa que fez com você. E aí, assim, Sim. essas pessoas, elas têm mais segurança, porque ela conhece Sim. alguém que fez. Inclusive, Mas a gente pode acontece colocar aqui o @, da doutora, para que as pessoas, né, possam ver lá no seu Instagram o que você já fez, as fotos, as coisas que tem. O QR Code está na tela, você pode aí colocar a câmera do seu celular, que já vai direto lá, ou para o Instagram, ou para o WhatsApp, eu não sei para onde é que o QR Code está indicando. O WhatsApp, né? Então, vai para o WhatsApp e que a gente possa... E onde fica a sua clínica aqui em Teresina? A minha clínica atualmente fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Acredito que daqui a uns 6 meses a gente mudará para o Ininga. Estou reformando um prédio lá e a gente vai mudar para esse local. Mas E no existe momento, esse site, né? O Dr. Prado. sim. E também tem o nosso também o Instagram. Qual é o Instagram? Também é com o mesmo nome? Dr.prado também, Pronto. vocês podem encontrar. Então, vocês podem encontrar aí. E é muito importante, né? Ir lá, olhar. Hoje em dia, eu digo que o Instagram, ele é o novo cartão de visita, né? Todo mundo que a gente pergunta é um profissional, alguma coisa. A primeira coisa que a gente pergunta é assim, tem Instagram? Tem Instagram. Qual é o Instagram? E ainda tem muitos médicos que e ainda resistem, né? Ainda não querem. Eu conheço médicos excelentes que tem muita trava. Não quer ir, acha que não tem tempo para isso. Só que isso, como você falou, é um negócio também, faz parte do negócio, né? Como é que o cliente vai lhe encontrar se você não está lá na rede social? Exatamente. Né? Quando eu comecei, principalmente a me expor nas redes sociais. E aí eu recebia muita gente. Nossa, mas a blogueirinha. Sim, e as aqueles críticas, comentários, né? E aí isso faz parte da jornada. Mas essa parte da crítica nunca me abalou, a crítica da rede social. Mas eu vejo, assim, não só médicos, mas profissionais de outras áreas também. Tem muitas pessoas boas que eles acabam não transmitindo, não deixando expor o que eles conhecem e acabam perdendo muito. Oportunidades, né? As pessoas não sabem que eles sabem. Então, se você sabe e você não expõe o que você sabe, as pessoas não têm como saber. Sim. E hoje em dia as pessoas têm muita trava, o medo da crítica. Sim. Mas a crítica, ela sempre vai vir. Você fazendo, ou você não vai fazendo. ser criticado. Se você não faz, você é criticado por você não fazer. Verdade. E aí você tem que escolher pelo que você vai ser criticado. Exatamente. Eu prefiro escolher ser criticada por fazer. E aí eu continuo fazendo. E aí, assim, eu até brinco com uma amiga minha. Eu digo, olha, se tá chegando os haters, então o negócio tá ficando bom. Tá incomodando, né? Se tá incomodando, tá ficando bom. Existe até um ditado que a árvore que pega pedrada é aquela que dá frutos, né? Exatamente. Ninguém vai jogar uma pedra numa árvore que não tem nenhuma fruta. Exatamente. A gente não tem inveja de quem não faz nada. Eu tô uma pessoa ali na miséria, eu tenho... Não tem. É verdade. A gente tem inveja de quem tá... A gente tem inveja, não. Eu digo assim, que as pessoas têm inveja de quem tá crescendo. E a gente não tem inveja de quem está na miséria. Exatamente. Então, você vai sempre receber críticas, independente do que faça. Aí é só você escolher aonde você quer. Olha aí, mulheres. Receber as críticas. Vocês que estão aí assistindo, mulheres e homens também, porque tem homens que assistem, elas têm poder. E eu agradeço demais a audiência, porque eu digo que homem inteligente assiste esse canal. Porque aqui a gente tem já mais de 70 episódios, cada um melhor do que o outro, cada um com histórias incríveis, de mulheres poderosas, e eu digo poderosa no sentido de mulher que está realizando algo na vida, né? Que está ensinando alguma coisa, que está fazendo alguma coisa, que escolheu fazer e não ficar escondida ali com medo, né? De crítica, com medo, enfim, do que vão falar sobre ela. E o próprio nome do podcast eu escolhi intencionalmente, né? Elas têm poder, porque nós temos poder de realizar várias coisas na vida. E é como você falou, se a gente se calar, ninguém vai saber quem a gente é, o que a gente está fazendo. Então, você que está aí do outro lado, se você tem uma lojinha, se você, sei lá, vende bolo, sabe fazer bem um bolo, diga para o mundo que você sabe fazer um bolo, se você quer ganhar dinheiro, né?
sabe fazer uma maquiagem, sabe fazer qualquer coisa a gente pode transformar, agora falando em empreendedorismo, né? Pode transformar em um negócio. Existe tanta profissão assim, que você diz, meu Deus, isso é muito necessário. Uma pessoa que vai na sua casa e arruma as suas coisas, você não tem tempo, né? Aquelas personal organizer. É a outra que lhe ajuda a arrumar uma roupa bonita para você vestir. Exatamente. É a outra que arruma seu cabelo. Então, tem muitas coisas que a gente faz que, às vezes, a gente nem sabe que isso pode se tornar uma fonte de renda, né? Um negócio. E é muito legal. E, continuando a nossa conversa, eu queria lhe perguntar, você disse que casou, pelo que eu vi aí, que você já contou, você casou muito jovem, né? Foi mãe muito jovem. Você tem quantos filhos? E quando foi que você foi mãe pela primeira vez? Então, a mais velha tem 12 anos, o meu filho tem 10 anos e eu tenho uma enteada de 15 anos. Não mora comigo, mas convivo bastante com ela. E aí, sim, eu fui mãe muito jovem. Mas eu sempre digo para quem me pergunta, meus filhos nunca, em nenhuma ocasião, me atrapalharam de fazer nada. Muitas vezes eu tive que mudar ali o momento, mas não me atrapalhou. Eu sempre executei, nem que fosse posteriormente. E aí todo mundo fala, nossa, mas era difícil? Gente, mas o que não é difícil? As coisas são difíceis e aí você vai executando aos poucos. E aí eu tive a minha primeira filha na faculdade, o segundo filho também na faculdade. Mas eu sempre tive um apoio muito grande do meu pai, que veio do Ceará morar comigo. Por quê? Porque eu já tinha filho e eu tinha muito cuidado com eles. Eu tinha muito medo de deixar com alguém sozinho. Na época, meu esposo estudava, eu também. E aí, eu tinha muito apoio dele. Como a gente morava em Caxias, ele trazia, muitas vezes, uma das crianças para Teresina, para a faculdade com ele. E eu levava a outra. E aí, nesse meio tempo, meu pai, meu Deus, esses dois estão bagunçados. E aí, meu pai veio para ficar comigo. E todo mundo pergunta assim, por que o pai? Porque foi ele que se disponibilizou. Não poderia ser a mãe? Sim, minha mãe é maravilhosa. Mas, naquele momento, era o meu pai que podia vir para ficar comigo. E meu pai cuidou do meu filho e da minha filha como se ele estivesse cuidando de um filho. Legal. E aí, gente, ele fazia de tudo que você imaginar. De trocar a fralda, de dar comida quando eu não estava em casa. Então, foi teoricamente fácil. Por quê? Porque eu tinha apoio. Então, quando você tem um apoio, tudo se torna mais fácil. Mas teve os momentos difíceis, mas foram mais momentos bons do que momentos ruins. Sim. E o seu esposo, ele trabalha na mesma área? Meu esposo, hoje, eu digo que ele é empresário, né? Hoje que ele fica me agenciando. Ah, ele só botou a mulher para trabalhar, entendi. Ele queria ser mesmo só o empresário, né? Então, mas é importante essa parceria, porque, de alguma forma, vocês entendem, vamos dizer, a realidade aí um do outro, né? E aí, eu acredito que seja mais fácil, vamos dizer, mais leve, porque às vezes um tem trabalha em uma área totalmente diferente e aí o outro não entende, por exemplo, a dificuldade até de tempo, né, de agenda, de tudo, e isso pode dar questões mais para frente, não é isso? Lá em casa é o dia inteiro falando da empresa, assim, do transplante. Aí ele pede, eu quero ver foto do paciente, eu quero ver resultado. E aí é sempre compartilhado, né? Esses resultados de paciente, no sentido de ajudar mesmo, de ter uma opinião e de entender o que está acontecendo ali. Sim, eu acho importante. Quando a pessoa trabalha na mesma área, eu acredito que seja mais fácil essa dinâmica enquanto casal. Acabou a água dela aqui, viu? Quem puder trazer mais, acho que acabou. Gente, eu tenho muita água. Mas vamos lá. E enquanto mulher, porque médica tem uma vida muito atribulada, né? Sim. Como é que você faz para encontrar um tempo, por exemplo, para se cuidar, para, enfim, relaxar, para fazer uma atividade física, não sei se faz, até para estudar sobre outras coisas, outros temas que te ajudem na tua... Porque a gente sabe que existem, vamos dizer, existe algum tipo de conhecimento que ele não é específico da área. Assim como você foi buscar estudar sobre gestão empresarial, né? Sobre empreendedorismo, eu acredito muito nessa história de como qualquer ser humano, mulher ou homem, buscar a questão do autoconhecimento para se entender melhor, para não pirar, né, diante das loucuras da vida.
São vários papéis. O papel de mãe demanda muito também, é menino no colégio, né? Cada um é de um jeito. É a esposa, é a filha, né? É a empreendedora, é a médica. Então, você consegue encontrar tempo para si mesma, nem que seja assim, 10 minutos do dia? Consigo. Eu até estava falando com uma amiga minha esses dias que ela falou: Nossa, mas como que tu consegue encontrar tempo para fazer esse monte de coisa? E aí eu falei para ela: Olha, eu organizo. Sim. E Gestão do aí, tempo? gestão do tempo. No dia que é para mim fazer minhas coisas, Sim. Lindaiane, o mundo pode estar caindo, que eu ainda vou estar fazendo as minhas coisas. Certo. E aí, isso eu tenho um dia determinado para isso, é o dia que eu sumo. Mas que eu Aham. sumo no sentido assim, o resto tá ali É. e tem que funcionar Sim. sem a minha presença. Sim. Até porque eu tenho pessoas que me ajudam, tem a minha equipe, e elas estão ali, tem os líderes da equipe, onde eles vão conseguir solucionar os problemas mesmo não estando ali. E eu consigo tirar o meu dia off, ter o meu dia para me cuidar, para ir no salão, ou fazer nada. Sim. Ficar fazendo nada, olhando o Netflix. Se permitir, né? Sim. E aí a minha amiga, mas como você consegue fazer isso? Eu faço menos coisas. Não, você tem menos organização. É. Eu tenho organização e eu sei o meu dia é esse dia e eu não abro mão desse dia. E priorizar, né? Priorizar. Porque a gente realmente tem muita coisa para fazer, mas se eu disser, não, hoje é dia de eu fazer isso, né? 2, 3 coisas, pronto. Os outros, tem coisa que a gente pode delegar, tem coisa que a gente pode deixar para depois, Sim. né? E tem coisa que realmente a gente tem que fazer agora, hoje. E aí é muito importante mesmo, porque eu acredito que essa história de, não tenho tempo para nada. Às vezes a gente convida uma mulher para sair até, para conversar e tal. Não, mulher, não tenho tempo, estou sem tempo, Tô estou sem tempo, cansada. só vivo para trabalhar. Então, a gente tem que rever, né? Aonde está pegando, porque eu acredito que até para ser um bom profissional, para você chegar no pegar um paciente e ter toda aquela atenção ali, foco, dedicação para que tudo dê certo, você, como pessoa, precisa estar bem. Né? Sim. Precisa ter dormido bem, precisa estar com a mente mais tranquila. Porque senão, imagina, ó o perigo. Ó, o perigo. Quando eu tô fazendo qualquer coisa, qualquer procedimento, às vezes, sei lá, pintando cabelo, ou alguma coisa que é mais séria, né? Botar um botox, um negócio assim. Aí eu fico, meu Deus, tomara que essa pessoa tenha dormido bem, esteja Tomara. bem, para não fazer nada errado aqui. Porque, né, nós somos humanos e pode acontecer. Mas tem mais alguma imagem aí que ela trouxe para a gente mostrar? Não, tem esses seis que a gente mostrou. Certo. Pois vamos lá. E técnicas novas, isso é uma área que muda muito? Ou a técnica em si é sempre a mesma? Existe, por exemplo, instrumentos que você usava lá no início e que hoje já mudou? Questão de recuperação do paciente. Tem algum tipo de, sei lá, medicação ou alimentação ou não sei o que, fisioterapia, que hoje ajuda mais? Por exemplo, quando a gente vai no salão fazer aqueles tratamentos para o cabelo, né? Tem o laser, tem o ozônio, tem algumas coisas assim, umas luzinhas lá, acho que é Sim. LED, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de procedimento, eles também fazem isso ou não? Sim, sim. No pós-operatório, assim, eu sempre vejo o paciente como único. Sim. E no início eu via o quê? Eu tenho que fazer o transplante, executar uma técnica, ok, e o paciente ele vai ter um bom resultado. E não é assim que funciona. Ter uma boa execução da técnica, ter experiência e saber o que fazer, sim, é parte do processo. Mas você tem que entender que o ser humano é único, ele tem doenças diferentes, idades diferentes, situações diferentes. E aí você precisa entender que a saúde do paciente importa para o cabelo. Uhum. E a gente precisa de ter tratamentos complementares a depender do que o paciente tiver previamente de saúde. Sim. Existem algumas indicações, né, de tratamento no pós-operatório que podem ser feitos na clínica, podem ser feitos a domicílio. E aí são o que eu mais indico é essa questão do domicílio, por quê? Tenho muitos pacientes de outros estados. Então, eu acabo tendo que indicar somente o tratamento via oral, com medicamentos via oral. Para quê? Para que ele tenha uma maior comodidade. E é diferente?
eu adapto para a situação do paciente, para ele ter sempre o melhor resultado possível. E aí a gente vai sempre acompanhando, vendo como está a saúde desse paciente. Eu sempre falo em consulta, eu não estou cuidando só do seu cabelo, eu estou cuidando da sua Saúde integral, né? E eu sempre falo, quando você tem um médico que cuide de você e você inicia um tratamento com outro médico, esse tratamento ele tem que ser compartilhado. Sim. E eu falo você vai em um cardiologista, você tem que compartilhar comigo o que o seu cardiologista lhe prescreveu. Por quê? Porque podem ter medicamentos que vão influenciar junto com os que eu lhe passei. E vice-versa. Então, você tem sempre que informar para o outro médico qual o tratamento prévio que você está fazendo. Para que ele consiga ali lhe passar o melhor tratamento para aquela outra situação. Então, eu sempre gosto de fazer esse cuidado compartilhado. Mas, respondendo a sua pergunta em relação a outros tratamentos, a gente tem a opção de mesoterapia, MMP e IMP, que podem ser feitos na clínica. E a indicação para a maioria dos pacientes, alguns pacientes eu não indico, aí eu indico só o tratamento via oral quando há a possibilidade de fazer, eu indico. Quando não, eu faço a otimização do tratamento somente com os medicamentos via oral. E quando a gente fala em relação a medicamento via oral, abre um leque de opções. E aí, qual medicamento? Não é qual medicamento, é qual a necessidade do paciente. Então, eu recebo muitos pacientes, por exemplo, que veio aí de um pós-dengue, um pós-covid, e aí cheio de problemas antes disso, e aí vem mais outras doenças, e o paciente não vem só com alopecia androgenética, vem com uma queda de cabelo, que a gente já disse que é um eflúvio telógeno, né? Uma queda mais acentuada. E aí o paciente está com aquela queda capilar provocado por outros fatores. E a gente tem que estabilizar tudo isso para conseguir fazer um transplante e o paciente ter sucesso ali no resultado. Eu acho que tem umas 3 semanas que eu recebi uma mensagem do paciente. Ele falou assim, doutora, e se você morrer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu digo, mas meu Deus, como assim? Ele, não, porque agora eu sinto uma dor na unha, eu já mando mensagem para as meninas. Eu digo, não, pois calma, se controla, porque dor na unha não é comigo. Assim. Ele, não, é porque tudo que eu sinto aqui em casa, a minha mulher fala com a doutora Lindaiane que ela vai resolver, porque ela tá vendo o teu corpo inteiro, porque ela tá, não sei o que. Fico feliz, mas calma, não precisa ser ansiedade se eu morrer. Se eu morrer, vai ter outras pessoas aí. E a questão de alimentação também, isso influi ou não influi? Porque, assim, hoje em dia existem várias questões aí, né? O leite é inflamatório, o glúten não pode, tem outra coisa também, aí açúcar, né? Açúcar, leite e glúten. Existe alguma coisa, tem alguma coisa de alimentação que não pode ou não tem nada a ver com isso? Assim, eu nunca sou a favor da restrição. Porque você também tem uma formação em nutrologia, em nutrologia. Né? E aí, mesmo na nutrologia, eu nunca fui a favor da restrição. Eu acho que a gente sempre consegue adaptar para o paciente. Sim. Então, se eu não tenho intolerância à lactose, e eu quero tomar leite, tudo bem, toma seu leite. O que a gente precisa entender é que os excessos e as deficiências também vão ter repercussões. Sim. E aí, muitas vezes, o paciente tem excessos que vão ter ali na frente outros sinais, e sim, pode prejudicar o cabelo e em outras situações também. E assim como as deficiências. Muitos pacientes chegam com deficiência de vitaminas, de minerais, e aí a gente precisa repor não necessariamente pelo cabelo, e sim pela saúde mesmo do paciente de modo geral. Entendi. Eu aproveito que eu tenho essa experiência na nutrologia, eu acabo fazendo as duas coisas. Já ajuda, né? Porque uma coisa eu acredito que potencializa, né? Se você está com o seu organismo mais equilibrado, mais saudável. Eu acredito que é como uma terra que você vai ali plantar alguma coisa, né? Se aquela terra tiver uma boa qualidade, lógico que a planta vai crescer melhor, né? Vai com mais vitalidade, enfim. Muito interessante. Mas vamos botar mais uma vez as imagens para o pessoal ver aqui do antes e depois, porque eu mesmo achei bem interessante. Eu nem sabia que aqui no Piauí, aqui em Teresina, se fazia esse tipo de tratamento. O sobrinho do meu esposo, ele mora em Brasília.
Ele foi fazer fora do país. Eu nem sei qual foi a... Turquia, provavelmente. Deve ter Muita isso, gente ainda ia Turquia. pra fora. É, ele foi para lá porque o pai já é totalmente calvo, né? E ele começou a perder e ele estava com medo e tal, não sei o quê. Aí disse que foi para lá. Que bom que aqui em Teresina, né? A gente não precisa, quem precisar, não precisa sair da cidade. Tem Sim. toda a comodidade, tá na sua casa, né? Enfim, eu digo muito, qualquer procedimento assim que você vai fazer, se você puder fazer, se tiver médicos competentes e tudo, na sua cidade é muito melhor, porque tem essa comodidade de você ter sua casa, né? Já conhecer tudo. Se precisar de alguma coisa, tá ali o médico perto. E realmente os resultados são bem, bem interessantes. É alguma coisa assim incrível mesmo, não sabia. Essa questão de ir para outro país, muita gente foi para outro Sim. país anteriormente por não ter aqui no Brasil mesmo. Sim, E aí eu recebo muitos pacientes que falam, doutora, eu não sabia que Pois aqui é. no Piauí tinha. é importantíssimo, Eu né, recebo divulgar. pacientes do Ceará, eu recebo pacientes, eu tenho muitos pacientes do Maranhão. Aí eu não sabia que aqui tinha. Eu já tive um paciente que ele estava com uma cirurgia agendada em outro local. Ele, não, eu descobri que tinha que eu vou fazer aqui porque eu preciso de uma assistência. Sim, Porque, assim, é um procedimento cirúrgico, existe um pós-operatório. sim, pois é. Então, a gente não pode negligenciar isso. E nada melhor do que você fazer ali o mais próximo de você. Então, imagina você ir para um outro país. É uma outra língua. Além de ficar bem mais oneroso, né? Porque Sim. passagem, hotel, aí depois você volta e se acontecer alguma coisa, e aí? E quem vai lhe acompanhar. Então, eu tenho um paciente que eu acompanho, que ele fez uma cirurgia fora do país. Ele não sabia que aqui fazia. E aí, ele fez fora do país. E aí, ele não tem mais contato. Pois com a clínica. é muito difícil. Ele não tem contato. E aí, ele começou a não progredir no transplante dele, até que ele descobriu que eu fazia transplante pelas redes sociais e veio até a mim. Para poder fazer o quê? Para poder fazer o acompanhamento e que eu falasse para ele, olha, será que tem solução ou não? E ele já veio inicialmente querendo, doutora, se não tiver solução, a gente vai fazer uma outra cirurgia, eu quero fazer com você. Fiz a anamnese, fiz todo o exame. Não, tudo bem, a gente consegue fazer um tratamento aqui. O que está faltando é a orientação no pós-operatório. O que fazer? E ele hoje tem um bom resultado, porque a cirurgia em si foi bem executada, mas não tinha o acompanhamento. Que é imprescindível, né? Isso. Até para a parte psicológica mesmo, porque todo mundo que faz alguma coisa assim fica com aquele receio, meu Deus, será que vai dar certo? Ou às vezes sente alguma coisinha e, meu Deus, não sei o quê. Aí quando fala com o médico, já se acalma, porque o médico, né, passa aquela tranquilidade, não, é assim, vai acontecer isso, tome isso. É muito importante. Então, assim, você que está aqui assistindo, que está achando interessante esse bate-papo com a doutora Lindaiane, que tem alguém na família, né, que tem esse tipo de problema, que quer, de alguma forma, resgatar a autoestima, se sentir mais jovem, mais bonito. E eu vou até perguntar sobre mulheres, né? Mas eu quero pedir aqui a você que está assistindo, compartilhe esse vídeo. Não custa nada, basta você clicar aí e compartilhar, porque você pode estar ajudando outra pessoa que está precisando dessa informação. Às vezes a pessoa não tem, por exemplo, tem o dinheiro ali para fazer o transplante, mas não tem tanto dinheiro assim para se deslocar para outra cidade, né? Pagar hotel, pagar passagem de avião, alimentação, tudo lá fora. Então, é uma maneira da gente ajudar. Eu digo muito que aqui é uma comunidade de mulheres e que cada mulher que vem aqui, ela se torna um canal de luz na vida de outras mulheres. Cada mulher que está aqui, ela tem um dom, um talento que foi dado por Deus e que ela pode transformar a vida de alguém. Então, esse podcast existe para isso, esse canal existe para que a gente lance as mulheres para o mundo, né? As mulheres que às vezes são tão boas, né? Tem tantas habilidades e tal, e ainda alguém não conhece. Então, a gente joga aqui, joga para o mundo, e todo mundo, em qualquer lugar do mundo, alguém pode assistir essa entrevista aqui e passar a lhe conhecer. Então, é importante demais. E eu queria lhe perguntar, esse tipo de situação, né, de perda de cabelo, é mais comum em homem do que em mulher? Olha, tratando-se de alopecia androgenética, a gente diz que em homens, sim.
A maior parte dos pacientes é homem. Uhum. E aí, talvez a próxima pergunta seria, e mulher faz transplante capilar? Sim, é possível fazer. Só que há indicações. Quando a mulher tem o diagnóstico de alopecia androgenética, as meninas recebem muito lá no atendimento, né? Muitas mulheres com visivelmente uma alopecia androgenética. Eu digo visivelmente porque muitas vezes por foto eu já consigo ver que não é uma indicação de um transplante. Por quê? Porque mulher com diagnóstico de alopecia androgenética, ela acomete todo o couro cabeludo. Cai tudo? Não é que cai tudo. A densidade por si só, o número de fios por centímetro quadrado, a espessura do fio, ela diminui na cabeça como um todo. E no homem, não. Essa região, ela é conservada. Inclusive, Geralmente, essa região fica no Essa homem. região fica, porque ela não é atingida por um hormônio que está relacionado à calvície, que é o hormônio DHT, dihidrotestosterona. E no homem, não atinge essa região. Na mulher, é na cabeça toda. Então, o que vai acontecer? Eu sempre indico mulheres que têm a suspeita de diagnóstico de alopecia androgenética, que estão ali perdendo o cabelo, elas têm que fazer uma consulta inicial o quanto antes para saber se é o quê? Alopecia androgenética, se é uma alopecia areata, se é um eflúvio telógeno, que são diagnósticos dentro da tricologia. E aí, tratando-se de alopecia androgenética padrão feminino, eu não indico o transplante capilar. Mas talvez outro médico indique. Por que eu não indico particularmente o transplante capilar? Se é acometido toda a região do couro cabeludo, qual é o sentido de tirar o cabelo dessa região e preencher a região frontal? A minha indicação sempre é fazer o tratamento, conservar os cabelos que ela ainda tem. Porque se não houver uma interferência, ela vai progredir cada vez mais e ficar sem cabelo. Então, quando que eu indico o transplante capilar para a mulher? Quando ela quer fazer uma redução de testa, quando ela quer ali fazer uma harmonização do rosto, diminuir um pouco mais. E essa é uma indicação clara e é uma indicação que eu acredito que seja mais pertinente do meu ponto de vista, porque a mulher não tem um diagnóstico ali de alopecia androgenética que vá prejudicar outras áreas do cabelo, ela vai fazer uma cirurgia estética. Isso, é uma estética, então, estética, né? Sim. Então, a mulher que, minha testa é muito grande, aí vai... Quero diminuir, é possível. É possível interessante. Diminuir. E é importante, que eu acho que algumas mulheres talvez tenham essa dúvida, e aí eu vou precisar raspar o cabelo para fazer a cirurgia? E a resposta é sim, você precisa raspar o cabelo para fazer a cirurgia. Mas na mulher é algo assim que inicialmente você, nossa, eu vou ficar com a cabeça raspada. Não é isso. É somente a região doadora, que normalmente a gente pega aqui atrás, o outro cabelo cobre, e aí ninguém tá vendo que você raspou essa região. Claro que na região frontal, quem vê vai ver que ela fez um procedimento. Aí vai ser a mesma coisinha, vai ficar nascendo aquelas coisinhas e tal. Por um tempinho vai ficar esquisito, né? Sim. Mas aí dá para jogar para frente. Ou botar um lenço, né? Botar um lenço. E aí eu já recebi algumas mulheres no consultório querendo reduzir a testa. Sim. E aí a gente tem alguns padrões que a gente precisa respeitar. Ok. Por exemplo, tinha uma paciente que ela queria reduzir a testa muito pequena. E aí ela queria que eu colocasse o cabelo em cima do músculo. Eu fui explicar para ela que não, a gente tem os limites para descer essa testa. E a gente não pode sair fazendo sem ter uma orientação e respeitar os padrões anatômicos. E então a gente tem que entender o quê? Não é porque você tem uma testa grande que você pode vai querer tirar metade da testa. Não é assim. Não a pode, gente tem que ter os limites anatômicos aí respeitados. Interessante. Para fazer. É muito importante você falar isso. E agora, nesse momento, eu quero lhe pedir licença para falar dos patrocinadores. Então, esse podcast, ele existe, como eu já falei, para impulsionar mulheres, mostrar mulheres para o mundo, né? Despertar o poder da mulher. Mas precisa de patrocínio para tudo isso funcionar. Então, a gente tem os Postos Full, que são, desde o início, uma empresa que está aqui com a gente. Os Postos Full estão no Maranhão, em Caxias, em Presidente Dutra. E aqui em Teresina também tem uma unidade. E também a Discar Distribuidora, que é outra empresa que acredita na força feminina, que apoia que o Elas Têm Poder e que a gente agradece bastante essa parceria, né? Essa ajuda para que mais mulheres possam vir aqui
e possam contar suas histórias inspiradoras e possam ajudar outras mulheres que estão do outro lado a seguirem firmes aí para o mundo, né? Então, agradecer aí essas duas empresas e falar um pouco mais aqui. Eu queria saber, eu digo muito assim, que nós, mulheres, nós temos poderes, habilidades, né? A gente tem, enfim, coisas boas que, às vezes, a gente nem percebe, outras pessoas percebem na gente. E eu sempre gosto de perguntar às mulheres que vêm aqui, qual é o seu superpoder, né? E aí tem mulher que se assusta assim, meu Deus, mas será? Eu não sei qual é o meu superpoder. Então, se você fosse escolher aí um dos seus superpoderes, né? Qual seria esse superpoder e por quê? Sabe? Ah, o meu superpoder é isso, porque eu fiz isso, aquilo, enfim. Tá, então, o meu superpoder eu descobri recente, na verdade. Poucos dias antes do Dia das Mães. Na verdade, foi eu vendo um vídeo que a minha enteada gravou, onde era um vídeo que as crianças iam fazer para mim. E aí a minha enteada falou assim, o que eu mais gosto na Lindaine era mais ou menos isso. Ela trabalha o dia inteiro, ela tem vários problemas, várias coisas para resolver. E mesmo assim, ela ainda chega em casa fazendo a gente sorrir. Legal. Então, eu fiquei pensando, gente, o meu superpoder não é ser empresária, não é ser médica, é ter uma família, é ter todo o que eu consegui Sim, hoje a construção, trabalhando, né, a construção de tudo e conseguir manter tudo isso. Sim. Porque muitas vezes você chega num pódio que você queria e você não consegue manter. Verdade. Por uma falta de que muitas pessoas pensam, eu não mereço. Será que eu deveria estar aqui? Você merece. Você fez alguma coisa para estar ali. E aí não interessa se alguém acha que você fez ou você não fez. Muita gente fala assim, mas ela conseguiu porque fulano a ajudou. Todo mundo vai precisar de ajuda. Sim. A minha clínica não funcionaria se eu não tivesse os meus funcionários, os meus colaboradores, que inclusive tem 2 pessoas aqui me acompanhando. Então, assim, não existiria sem eles. Então, a gente sempre vai precisar da ajuda de alguém. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você não vai construir uma casa se não tiver um pedreiro. Verdade. Eu digo muito isso. Não adianta. E tem pessoas que... Quem fala isso é aquela pessoa, no meu ponto de vista, preguiçosa, que não quer bancar, assim, pagar o preço de nada. Aí ela fica, para ela se sentir um pouco melhor, ela fica justificando o não fazer nada dela e procurando motivos ali no outro. É porque tem dinheiro, é porque é rica, é porque é bonita, é porque casou com um homem que tem dinheiro, né? É porque isso e aquilo. Olha, você pode ganhar... Eu disse um dia que em um dos podcasts, eu falei, você pode dar um caminhão de dinheiro para uma pessoa que não tem coragem de ir para a vida. Essa pessoa vai acabar esse dinheiro todinho e vai ficar pobre do mesmo jeito. De novo. Então, assim, às vezes as pessoas tendem, principalmente no Brasil, eu acredito, eu não sei se é só no Brasil, mas eu vejo muito aqui, essa história de valorizar aquela pessoa, ela veio do nada, passou fome e tal, lá. E é muito bonito, Jornada do Herói. Mas uma pessoa que já nasceu, por exemplo, nasceu numa família que já tinha uma certa condição, essa pessoa não passou fome, não faltou nada para ela, mas mesmo assim ela foi buscar construir alguma coisa, né? Ela foi estudar, ela foi realizar alguma coisa. Por que é menos meritório, vamos dizer, né? O que essa pessoa construiu do que aquela que saiu do nada? Lógico, aquela que saiu do nada, ela teve, de repente, mais desafios, mais dificuldade. Mas isso não tira o mérito dessa daqui que está conseguindo também. Um dia eu estava entrevistando uma mulher que ela era empresária também, estava com a filha. E a filha já estava empreendendo em um outro negócio. E aí a filha dizendo que sofreu preconceito, porque dizia assim, mas é porque tua mãe já tem dinheiro, tua mãe te ajudou. Mas se aquela filha quisesse ficar sem fazer nada, ela ficava sem fazer nada. Exato. Na casa dela, recebendo a mesada da mãe. E a gente tem muito exemplo, né? De pais que tinham uma condição financeira muito boa e que os filhos não quiseram perpetuar aquilo, não estudaram, não progrediram. E aí, agora eu me lembrei até de uma entrevista que eu vi já faz um tempo. Era um estudioso que ele estudava gêmeos, né? E o que acontecia com a vida dos gêmeos. Eu lembro bem
que uma das entrevistas era um era bem sucedido e o outro virou alcoólatra. E aí, durante a entrevista, eles relatando que o pai era alcoólatra e batia neles, batia na mãe. E aí, o entrevistador perguntou para ele, o que te levou? Como você conseguiu ser bem sucedido? E aí, ele olhou e disse, mas olha a vida que eu tinha. Meu pai era alcoólatra, a gente não tinha dinheiro, batia na minha mãe. Você acha que eu queria continuar na mesma vida? Enquanto o outro, que era alcoólatra, falou, mas olha a vida que eu tinha. Eu tinha um pai alcoólatra. Batia na gente, a gente faltava comida. Então, eu não podia virar assim. outra coisa. E por isso eu sou assim. Verdade. Então, as pessoas colocam muita culpa. Eu sou assim porque por causa fulano de alguma não coisa. me deu, fulano não fez por mim. E nunca coloca a culpa em si. Eu não fiz. A autorresponsabilidade, né? Eu sempre falo, consciência é remédio. Quando a gente toma consciência de que a gente é que realmente co-cria a nossa vida, independente do que aconteça, as coisas realmente podem acontecer, né? Basta a gente pagar o preço, a gente querer fazer. Então, é muito importante aí essa fala sua aí de trazer esse exemplo. Eu achei muito interessante, porque é isso mesmo, duas pessoas que viveram a mesma situação, mas um pegou essa situação e criou uma vida melhor e o outro ficou no papel de vítima. Né? Então, esse papel de vítima, ele não leva ninguém para lugar nenhum, né? E a gente tem vários exemplos, né, por perto, e realmente isso é a mais pura verdade. Independente, a gente sabe que tem dia que a gente chora, a gente está querendo se descabelar, a gente está querendo desistir, né? Mas a gente sabe que ali é um momento e logo vem essa consciência, não, eu consigo, né? Eu vou procurar alguém para me ajudar, como você falou, ninguém vive sem a ajuda de ninguém, ninguém vive sozinho. E isso é muito importante, a gente deixar também essa mensagem aqui, de ter também humildade, de pedir ajuda quando precisa. Sim. Né? Sempre que eu faço reunião com as meninas, gente, falei tudo isso aí pra vocês. E agora, o que é que vocês acham? Por quê? Porque eu tenho que ter a percepção delas. Elas estão fazendo, mas aí o que a gente tem que testar e validar. Não deu certo, a gente volta, refaz, vê qual é o ponto que errou, tenta, faz de novo. Não deu, a gente pula para uma outra ideia. E eu sempre gosto de escutar. O que é que deu certo? Qual é a opinião de vocês? Por que não dá certo? Então, vamos mudar aqui o que não está funcionando, porque eu preciso entender que eu preciso escutar o meu colaborador. Não é porque eu sou a pessoa que paga o salário dela que eu não posso escutar o que ela está me falando. Com certeza. Porque muitas vezes ela até entende melhor. Com certeza. Porque ela está lá na linha de frente, né? Ela está vendo as coisas acontecerem, algum erro, é algum cliente que liga reclamando de alguma coisa ou parabenizando por alguma coisa. Então, é muito importante. Eu digo muito, o empresário que ele não tem esse hábito, né? De sentar, conversar, escutar, ter essa humildade de entender que ele não é o dono da razão ou ela. Essa pessoa está perdendo dinheiro. Porque muitas vezes vem uma ideia simples ali de uma pessoa que está limpando a sua empresa. E aí você, se for arrogante, não dá ouvidos ali. E, às vezes, aquela ideia é uma ideia incrível. Né? Uma coisa simples, mas que funciona bem. Então, isso também é algo muito importante, muito inteligente aí da sua parte, né? De estar liderando dessa forma, porque realmente é isso que faz a gente crescer. E, assim, questão de liderança, algo que eu vejo muito importante é sempre a gente estar próximo de pessoas que sabem mais do que a gente. Quando eu estou falando de pessoas que sabem mais do que a gente, eu posso dar exemplo das minhas colaboradoras. Elas vão saber mais ali do atendimento do que eu, porque elas atendem todo dia. Então, elas vão saber mais o que acontece, elas vão conseguir passar para mim os relatos e eu vou conseguir entender o que a gente consegue mudar. E aí, levando para o outro posicionamento em relação a amizades. Né? Eu sempre eu tenho muitas amizades de muito tempo, mas eu gosto de sair e me relacionar com outras pessoas que eu não conheço. E eu gosto de ir para onde? Aonde pessoas sabem mais do que eu. Não costumo estar numa mesa onde eu sou a pessoa que sabe mais. Eu sou a pessoa que sempre quer aprender, né? Aprender. E eu lembro quando eu fui lá no café com elas, que nesse dia eu estava um pouquinho doente, eu estava caladinha, quase não falei. Mas eu aprendi muita coisa com muitas mulheres. E aí eu pensei, é aqui que eu preciso Aqui é o lugar. Porque eu não sei mais do que elas, eu tô aqui para aprender com elas.
E aí, uma palavra, uma frase, e aí tem a segunda parte. Aprendi, escutei e executei. Por Isso, quê? importante. Lembrando que eu conversei com uma amiga recente, e aí ela me chamando para fazer um curso de sei lá o que, de empreendedorismo. E ela já fez um monte de coisas. E aí eu falei para ela assim, e os que tu já fez? O que é que tu fez? Pois é. E aí ela falou, mas é porque não deu tempo e não sei o que. Eu digo, olha, vamos lá, preste atenção. Tá perdendo dinheiro, né? Quem é a pessoa que você vai fazer o curso? Me manda. Aquela história, me manda o Instagram. É. E aí eu me manda. Tá, a pessoa é uma pessoa super conceituada e tudo mais. Mas ela já fez uns cursos que eu falei pra ela, mulher, vamos entender uma coisa. Tu tá fazendo um curso com uma pessoa que tá no nível, que não chegou no nível que você quer atingir. O que essa pessoa vai te ensinar no sentido de tirar do ponto A para ir pro ponto B? Tudo bem, sempre alguém tem algo para ensinar para o outro. Só que ela vai em vários cursos, paga várias mentorias caras e ela não executa. Aí não adianta. E aí eu falei para ela, mulher, o mundo é dos executores. É verdade. E aí, antes, eu fazia muito isso. Eu comprava um curso online e eu maratonava. Mas era só isso. Não botava em prática, né? Eu só maratonava, igual a Netflix. E aí, hoje em dia, não faço isso. Eu compro, vejo, anoto, executo. É verdade. Aí vou pro próximo ponto, próxima fase, eu anoto, executo. Nem que seja uma tarefa, eu digo muito. Às vezes que eu estou fazendo algum treinamento, alguma coisa, eu digo, minha gente, agora vocês saiam daqui e pelo menos uma coisa você vai ter que fazer que foi falado aqui, porque senão você perdeu o seu dinheiro e seu tempo. Claro. Não é? E aí eu falei para ela, tu quer fazer uma mentoria, tu quer chorar? Aí ela quer, eu digo, então vou te dar de graça. Porque toda semana eu vou te dar uma tarefa e tu vai ter que fazer. E aí, se você não fizer, você perde. Ela perde o quê? Perde a oportunidade. E perder a oportunidade é muita coisa. É verdade. E aí eu falei para ela, vai ter dia que você vai me bloquear no WhatsApp, vai chorar, vai ficar com raiva. Ela é chata. Mas é isso. Se você compra o curso, se você, por exemplo, alguma frase, alguma situação interessante que eu falei aqui no podcast, que talvez você pense assim, nossa, vou fazer isso. Mas se você não faz, você só não achou vai bonito, sair né? E do não ponto. faz. Tem uma amiga minha que começou a ir para academia junto comigo, só alguns anos atrás. Ela segue até hoje indo para academia regularmente. Eu vou 3 dias na semana. Eu não tenho o mesmo corpo que ela, porque ela faz todos os dias aquele mesmo movimento de ir para academia. Eu não, eu vou 3 vezes na semana. E aí não dá para você comparar os seus resultados se você faz menos do que uma pessoa que faz todos os dias. E aí as pessoas se comparam muito pelos fragmentos da rede social, do Instagram. Com certeza. E você tá num momento diferente, em tempos diferentes. E, por exemplo de uma loja. Esses dias eu vendo uma pessoa fazendo um history, né? E ela falando que já tinham 1 ano de loja. E é uma loja que faz muito sucesso. E aí eu conheço uma outra pessoa do mesmo ramo que tem uma loja há mais de 5 anos e ela não sai. Não tem o resultado que a outra tem. Não tem. E eu conheço as duas. E ela não sai, ela não fecha, e ela não admite que ela errou, que ela tem que estudar. Porque não, eu tenho 5 anos de experiência. Mas que experiência? Que experiência. Se é 5 anos de loja aberta e 5 anos de problema. Empresas vão ter problemas. Mas ela não costuma resolver o problema. Ela vai lá empurrando. Com e a aí barriga. eu conheço as duas. E aí ela fala, mas fulana tá com 1 ano de loja e aí ela faz isso, faz aquilo. Aí ela fica fazendo na rede social e se aparecendo. Calma. Não, Você tem uma loja, você tem que expor a roupa, você tem que mostrar a roupa. Ela tá fazendo ali o papel dela para trazer dinheiro para dentro da empresa, né? E aí eu falei para ela, tá bom, ela tá mostrando a roupa e você tá fazendo o quê? Olhando a roupa que ela mostrou. Eu digo muito isso. Eu prefiro estar na arena do que na arquibancada, vendo a vida passar. Então, tem muita gente que fica na arquibancada, a pessoa que passa o dia todo só zapeando ali o Instagram ou olhando para a vida do outro. Sim, você está fazendo o quê? O que é mesmo que você está fazendo para hoje o seu dia valer a pena, para hoje você dar um passo, né? E estar um pouco mais perto ali do seu objetivo do que ontem. Então, eu digo muito, eu quero estar na arena, me mexendo, me movimentando, né? A vida é movimento. E eu jamais, eu acho terrível essa sensação de estar ali
na arquibancada vendo a vida passar. Todo mundo ali fazendo suas coisas e eu ali olhando, jamais. Então, tem pessoas assim, que elas passam a vida sentada na arquibancada, Sentado. vendo a vida passar e dizendo, não, é porque um dia Deus vai me ajudar. Né? É no tempo de Deus. E eu sempre digo, gente, Deus ajuda. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Sim, Se tem não que fizer, fazer. ele não vai ajudar, não, né? E, assim, falando em tudo isso, né? Em tudo isso que você faz e tal, o que para você é uma mulher poderosa? Como você define uma mulher poderosa? Porque depende, como você falou, né? Tem seus colaboradores, todo mundo é diferente, tem um ponto de vista diferente. Mas, no seu ponto de vista, o que é ser uma mulher poderosa? É conseguir se reinventar, Uhum. né? Todos os dias. Porque todos os dias a gente tem problemas, a gente tem erros e a gente tem acertos. Sim. E aí muitas pessoas desistem, porque só acontece comigo, é só o erro, é só comigo. E se você for parar para pensar, não é só com você. Tem pessoas Sim. que têm mais problemas e tem pessoas que têm menos. E é você que escolhe os problemas. Você provoca seus problemas. Sim. E aí tem gente que não está ainda maduro o suficiente para escutar enxergar, que você né? provoca seus problemas. Então, uma mulher superpoderosa é uma mulher que ela consegue administrar. Ela cai, ela chora. Sim. Ela tem vontade de não ir trabalhar. E aí tem dia que ela acorda com vontade de nem passar um batom. Sim. E aí, no outro dia, ela já acorda praticamente maquiada, Plena, né? plena, se sentindo a mulher mais poderosa Verdade. do mundo. E nem todos os dias a gente vai estar bem. E a Sim. gente tem que entender que isso faz parte do show. Faz. E aí, a plateia vai aplaudir, a plateia vai vaiar. E aí, quando eu tô falando em vaiar, eu tô falando daquela... Por exemplo, vamos dar um Das exemplo críticas, do Instagram. né? Pronto, do Instagram. A gente posta uma foto e aí recebe poucas curtidas. Mas compartilhamentos... O aviãozinho, né? O aviãozinho, às vezes, para fazer uma crítica. Às vezes, porque gostou, tá? Mas, às vezes, a pessoa que não curtiu, ela printou. Ela printou. Ela printou porque ela pensou, eu não vou curtir. Só para não dar um gosto. Eu não vou compartilhar, mas eu vou printar. E aí, ela printa, mas não adianta printar, se não fizer. E aí, a gente tem que ter os executores. A gente tem que ter a capacidade de... Printa, mas faz, pelo menos. Pois vai lá, te Né? inspira, né? Te Faz inspira, em alguma se coisa. expõe, coloca a cara a tapa, aguenta as críticas, porque elas vão vir. Então, ser uma mulher superpoderosa é passar por todo esse processo e saber que você não está sozinha. Sim. Você tem outras pessoas que vão te ajudar, vão ter pessoas que vão estar passando pelo mesmo problema, problemas similares ou até mesmo piores. E você não pode desistir no meio do processo, porque você, só comigo acontece. Não, Deus não botou todos os problemas do mundo só para você. Exatamente. A gente tem que dividir um pouquinho com os outros. E outra, e você tem condição, é tudo um ponto de vista. Eu me lembrei agora daquela figurinha que às vezes a gente vê na internet, que é uma pessoa na janela do ônibus, né? É até um desenhozinho. E aí um tá olhando e tá vendo uma paisagem bonita, tudo verde e tal, e o outro tá olhando tudo cinza. Então, assim, são os problemas. A gente pode olhar para o problema e tentar buscar a solução, né? Ó, pensou aqui, vou pensar, o que eu posso fazer para eu sair? Ou então, se entregar. Sim. Não é isso, eu não vou parar, não tem mais condição, aconteceu isso. Então, tudo é um ponto de vista, tudo vai de como você reage, né? Ao que lhe acontece. E realmente eu concordo com você. A mulher poderosa é aquela que entende que dentro de tudo isso, né? Das suas vulnerabilidades... daquilo que ela já sabe fazer de bem feito, das pessoas que ela pode contar, das pessoas que criticam, mas que isso não tira o valor que ela tem, né? Essa que eu digo muito, todos nós somos filhos de uma fonte poderosa que é Deus. Então, se a gente tem esse DNA de Deus, a gente é poderoso. Por isso é que eu falo, né? Elas têm poder, mulher poderosa, nesse sentido. Mas aproveitando que o nosso tempo já está acabando, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para a nossa audiência. Faça o convite aí para conhecer sua clínica ou deixa a mensagem que você quiser. Fique à vontade aí para falar com essas mulheres que estão aqui nos assistindo. Sim, gente, tem muitas mulheres poderosas assistindo, eu tenho certeza. E o meu recado
para vocês é não Você desistam. pode olhar para cá. agora. Então, então, assim, vocês não podem ser definidas pelo que aconteceu de ruim Sim. com vocês. Vocês têm que pegar a situação que aconteceu ruim e transformar essa situação para uma melhoria. E aí eu vou puxar a sardinha para Sim. mim. Na minha clínica, a gente tem uma deficiência. E aí eu comecei a enxergar esse problema e eu um dia pensando em casa, como que eu vou fazer para resolver esse problema? Desse problema, eu estou abrindo uma outra empresa Olha que chique. para suprir o problema que eu tenho na Aham. minha empresa. Ou seja, eu estou conseguindo fazer um ecossistema no qual um problema me Gerou uma solução, uma né? É uma solução. fonte de renda. Então, a gente vê que o dinheiro está onde? Lá no problema. É. E aí, alguém vai resolver o problema. Se não fosse eu tinha que contratar uma outra empresa. Alguém ia enxergar aquela oportunidade. E eu peguei essa oportunidade e vou abrir outra empresa. Que legal, parabéns. E você falando, eu lembrei que esse estúdio aqui, vou aproveitar para fazer também o meu comercial. Então, você que está aqui assistindo, que está vendo essas imagens lindas, né? Esse som perfeito, a gente tem um estúdio, né? Que pode também ser alugado por você para vir aqui fazer seus vídeos, seus infoprodutos, curso online, um próprio podcast, se você quiser. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu resolvi fazer o meu próprio estúdio a partir de um problema também, de uma, vamos dizer assim, de uma demanda que eu tinha que não estava sendo atendida. Então, eu disse, pois tá bom, porra, agora, né, na época lá, né, a pessoa da qual eu era cliente não supria a minha demanda, então tá ótimo, então eu vou criar o meu próprio espaço. E aí, daqui, que veio para ser o Elas Têm Poder Podcast, virou um novo negócio, porque agora tem um estúdio, ETP Estúdios, que a gente aluga para outras pessoas. Então, gerou uma outra fonte de renda. Então, que legal aqui para reforçar essa sua história, né? Como quando a gente tem essa visão empreendedora, quando a gente olha para o problema, mas buscando a solução, a gente pode ir prosperando. Eu digo muito isso da prosperidade, é da gente ver realmente oportunidades, onde as pessoas só estão enxergando problema. Sim. Né? Então, é muito importante. Até aquela velha frase, né? Na crise, uns choram e outros vendem lenços. Então, é mais ou menos isso, né? Que a gente faz, que as mulheres que têm mais essa visão mais empreendedora, de executar as coisas, de estar na arena da vida, consegue. Pega ali o problema, pois vamos ver o que eu posso fazer para solucionar e, de repente, até gerar um novo negócio. Sim. Então, parabéns aí por toda a sua trajetória. Eu sei que tem muito mais para contar. Fico com o convite para voltar quando quiser. Sim. Mas, assim, fico super orgulhosa. Eu vibro muito com a vitória das mulheres, porque eu sou uma defensora. E eu sempre digo, eu não sou contra os homens. Eu gosto de homem. Eu tenho homens aqui na equipe. Ainda não, meus pacientes né? são todos homens. Então, os pacientes dela, a maioria tudo maioria. homem. Mas eu gosto muito, porque a mulher, em toda a história da humanidade, ela já foi muito massacrada. E a gente está vivendo uma era onde o feminino está muito em voga, né? Então, assim, as portas estão se abrindo e a gente precisa realmente falar, né? Se comunicar, dizer o que a gente faz no mundo, jogar aí esses dons e talentos para ajudar outras pessoas. E é isso que você tem feito através do seu trabalho, né? Parabenizar mais uma vez e dizer a você aqui, ó, que está, né, nos assistindo, que se gostou desse episódio, compartilha aí com tuas amigas, com os amigos também, né, que de repente estão aí com um problema aí de, como é o nome? Alopécia? Alopecia androgenética. Androgenética, viu, gente? É o careca que a gente conhece. Então, tá ficando careca? Manda aí para esse homem, que aqui em Teresina já tem, né? Teresina, Piauí, se você está assistindo em outro lugar, em outro estado, Teresina, Piauí, tem a doutora Lindaiane, que pode aí resolver seu problema. Manda para a esposa desse homem, se você não, né, não tem contato. Mas, enfim, faz a tua parte aí, né, de ajudar uma outra pessoa. E no próximo episódio, na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui novamente, às 20 horas, no Elas Têm Poder Podcast, com mais uma mulher poderosa, trazendo mais uma história muito incrível para ajudar você a despertar o próprio poder. Então, até lá, um abraço e a gente se encontra na próxima quarta-feira.
Tchau.